Bom, mais um Macaé em Foco aqui com o vereador Igor Sardinha. Ultimamente a gente tem feito as externas e também né, o apanhado das suas falas dentro da Câmara de Vereadores, um vereador muito atuante. Mas, Igor, hoje vamos falar já. A primeira questão é sobre um assunto que a gente tem dado um acompanhamento maior sempre. Fomos na rodoviária já 2 vezes, já falamos a respeito. Como é que está o andamento do recolhimento das assinaturas que você está fazendo lá em prol de uma nova rodoviária para Macaé? Pedro, estamos assim, está superando as expectativas. Nós estamos continuando com esse trabalho. Conseguimos agora atingir a marca de 3.000 assinaturas. Já são 3.000 pessoas já que compraram a ideia, que realmente entenderam o espírito da proposta, porque, Pedro, são pessoas, a população macaense ela vem demonstrando que entende, que vive a necessidade de uma nova rodoviária em Macaé. Nós estamos falando isso no plenário, estamos falando isso na mídia impressa e também estamos utilizando desse espaço para reforçar essa questão, porque a gente sempre faz questão de dizer que a rodoviária ela está dentro de um rol de equipamentos públicos que não acompanharam o crescimento de Macaé. Macaé cresceu, Macaé cresce, vai viver projeções, números dão conta que nós nos próximos 5 anos vamos crescer o que crescemos nos últimos 15, então viveremos mais um ciclo. Isso vai ser um novo ciclo contundente aí de crescimento e a gente tem que estar com os equipamentos públicos de acordo, do tamanho e com a eficiência para dar a resposta necessária à população. Então hoje a gente já tem uma rodoviária que não responde à realidade atual de Macaé, quiçá daqui a 5 anos com esse crescimento que a gente vai viver. Então a gente tem que se preparar para isso e a gente entende que aquela rodoviária ela está fadada à inviabilidade. A gente precisa da construção de uma nova e entendemos que trazer a população para essa discussão é fundamental e através do recolhimento de assinaturas é um instrumento que a gente entende, que o nosso mandato entende, que a gente vai fazer com que as autoridades competentes vejam que essa sim é uma demanda, é um pleito da população de Macaé. Então atingimos esse número de 3.000 assinaturas, continuaremos fazendo um trabalho aí de entrega, na expectativa de um quanto antes entregar esse abaixo-assinado às autoridades competentes, tanto a nível municipal quanto a nível estadual, e a gente reforça essa necessidade de também inserirmos o nível estadual, porque é do governo estadual a atribuição de administrar os terminais rodoviários, mas a gente está numa expectativa muito boa de que a gente vai conseguir sucesso nessa empreitada e conseguir uma nova rodoviária aqui para Macaé. Bom, certíssimo, Igor. E valendo ressaltar, como eu já falei na outra entrevista, a rodoviária de Macaé ela é feita para a própria região utiliza e também mesmo que amanhã para depois saia o VLT, isso e aquilo, nós vamos ter conexões onde precisaremos de ônibus também. O ônibus não vai ser extinto, não, a gente sempre vai precisar. Daqui para o Rio é o ônibus, dentro do município a gente usa o ônibus, até o próprio bacana que tem o caminhonete gigantesco, isso e aquilo, um dia ele não vai ter onde estacionar, ele vai virar e falar, pô, já que tem ônibus, tem uma rodoviária, vou pegar o meu ônibus então. Então toda a classe Macaé, A, B, C, D, E, precisa realmente de um transporte público e de uma rodoviária. Não adianta você ter o transporte público se você não tem uma rodoviária onde botar esses ônibus. Isso eu já conversei até com o pessoal da mobilidade urbana. É difícil, você vai estacionar onde, você vai manobrar, você vai fazer como as coisas, né? Nós temos aquela rodoviária, Pedro, hoje, o que acontece? Hoje você chega, você vai levar alguém para a rodoviária, você vai levar algum parente, algum amigo, você não tem um estacionamento adequado para você parar o veículo. Você vai chegar e vai pegar o seu ônibus, você vai comprar a passagem, o número de guichês, pela rodoviária ser pequena, é um número extremamente reduzido e faz com que então filas intermináveis fiquem naquela rodoviária. Os ônibus, devido a um número insuficiente de plataformas de embarque e desembarque, invariavelmente você vê que os ônibus se perfilam do lado de fora da rodoviária esperando vagar a uma plataforma ficar vaga para que aí sim ele possa entrar ali na rodoviária e pegar o seu passageiro para ir embora. Então aí você tem atraso nas saídas, você tem o passageiro completamente perdido porque não sabe se teu ônibus já foi embora ou ele perdeu ou ele nem entrou ali e não saiu.
e você tem o trânsito do centro da cidade totalmente impactado, né, Pedro? Porque você tem ali um fluxo, ela hoje é numa região central da cidade, e a cidade está num tamanho que não mais permite que aqueles carros ali passem ali. Então você tem um trânsito impactado, que você tirando aquela rodoviária dali e levando, por exemplo, para aquela localidade onde hoje já se encontram alguns equipamentos importantes, como HPM, Fórum, onde está se construindo a Câmara, você vai ter ali os ônibus. Quem vai para o Rio já está ali perto da BR-101. Quem vai para Campos está próximo ali à linha azul. Quem vai seguir sentido Rio das Ostras já está perto da linha verde. Então, assim, é fundamental para o planejamento urbano, é fundamental para a população, para que ela passe a receber um serviço de excelência, que a gente tenha uma nova rodoviária. Então, é nessa briga que a gente está aí, na certeza de que essas assinaturas, que a participação da população vai ser fundamental. Bom, certíssimo, Igor. Agora falar de um assunto que realmente acho que é de interesse de todo mundo, que você apresentou, as pessoas ficaram até um pouco assustadas porque não conheciam, né, da maneira que foi falado. Projeto de lei que busca regulamentar a rede aérea do município. Aqui, rede aérea, para quem não sabe, não pode ficar tranquilo, não é avião que vai voar para lá e para cá, não. Realmente são esses fios horrorosos que a gente vê pela cidade. Macaé ainda está um pouco atrasado, aliás, bastante atrasado nisso. Porque nós vemos outros municípios que já, conforme vão fazendo as obras, vão colocando por debaixo da terra, né, fazendo todo aquele planejamento. Mas Macaé com um crescimento que a gente nunca pode calcular, então realmente fica difícil de ter planejado tudo isso. Então, eu queria que você explicasse um pouco melhor esse projeto de lei, o porquê desse projeto de lei e quais os benefícios. Pedro, num primeiro momento, nosso projeto ele apenas autoriza o Poder Público Municipal a criar uma comissão na Prefeitura composta por representantes da Procuradoria, do Plano Diretor, da própria empresa municipal de iluminação pública, no sentido de que todos juntos construam um marco legal, aí sim, que construam um marco legal referente à rede aérea do município. Por quê, Pedro? Primeiro, em relação à poluição visual. Hoje nós temos aí, a gente anda pela cidade e a gente tem a cidade visualmente impactada pela quantidade de fios que tem pelas ruas, que tem pelos postes, ramificações. E hoje você tem cada vez mais serviços que se utilizam desses fios. Então você tem isso crescendo de uma maneira absurda, porque você tem a telefonia, você tem a rede elétrica, você tem a internet, você até para nos assistirem aqui é a TV, como você fala agora, é a TV a cabo. Exatamente, é a TV. Então você tem uma cidade totalmente impactada visualmente com isso. A cidade fica feia, fica poluída visualmente, principalmente em alguns espaços que a gente precisa desse espaço não impactado pelo turismo. A gente precisa estar com aquilo ali bonito visualmente e além de tudo, Pedro, tem a questão da segurança. Estudos dão conta que a fiação subterrânea ela é muito mais segura do que fiação aérea. Então a gente precisa, para dar mais segurança à população e para diminuir o impacto visual dessas fiações, desse emaranhado de fios pela cidade, a gente precisa construir um marco legal que cuide daqui para frente, onde a gente possa, nas novas construções, nos novos bairros, nos novos loteamentos, a gente já tem uma norma para que essa zona aqui, obrigatoriamente, tem que ser fio subterrâneo. Obviamente que não existe a necessidade de toda a cidade ser fio subterrâneo, mas o marco legal vai dizer, essa zona aqui, obrigatoriamente, tem que ser fio subterrâneo. Você já faz aqui de baixo e não faça o emaranhado de fios na rede aérea, porque aqui não permite. E que também o marco legal construa um calendário de mudanças. A gente vai conseguir identificar, passar para as concessionárias de energia elétrica, para as empresas de telefonia, que você tem tanto tempo para nessa área aqui você fazer a substituição. Então não é nada que a gente quer de forma abrupta, a gente não quer de uma hora para outra mudar toda essa questão, mas a gente tem que se planejar. A gente tem que fazer um planejamento urbano que permita que a gente vença esses impactos causados aí, toda essa poluição visual hoje existente, e a gente se prepare
para que no futuro as novas localidades, os novos condomínios, loteamentos que não param de surgir em Macaé, que não sofram o que a gente já sofre aqui. Então é uma tentativa de fazer esse planejamento que já é feito, como você disse na pergunta, em inúmeras cidades do país e fora do país principalmente. A gente tem, na semana retrasada, por exemplo, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, ele no Rio de Janeiro, ele anunciou o seu marco legal. Então, principalmente em áreas ali totalmente turísticas do município do Rio de Janeiro, aquilo ali vai ser feito, já está se discutindo com todas as concessionárias, e é importante que a gente traga essa discussão aqui para Macaé, e é isso que a gente tenta com o projeto. Bom, certíssimo, Igor. Fazer uma pausa aqui no programa, lembrar também aquela criançada fica com pipa, pega num fio, pode acidentar gravemente a criança, levando até a morte. Então isso seria uma coisa para prevenir tanto para um lado quanto para o outro. Fazer uma pausa, daqui a pouco a gente está voltando com mais 2 assuntos interessantes aqui.